Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz o meu manequim de mulagem. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu tive aula de modelagem esse semestre na faculdade e eu não queria fazer um investimento muito alto, porque essa não é uma área da moda que eu gostaria de seguir e esses manequins custam muito caro, então eu decidi fazer o meu. E sempre que eu procurava um tutorial no YouTube de manequim, eu só encontrava aquele formato que as pessoas enrolam durex pelo corpo, depois corta a parte de trás e faz um manequim a partir disso. Mas eu não gostei desse formato, eu até tentei, mas não deu certo pra mim. E aí eu decidi fazer de outra forma. Então, se você quiser saber como eu fiz, continue assistindo. Para começar o manequim, eu comecei tirando as medidas do meu corpo. Você precisa medir a largura dos ombros, da cintura e do quadril. Depois eu fiz o molde, e para isso eu juntei várias folhas de sulfite porque eu não tinha nenhuma do tamanho certo, mas para facilitar nessa parte você pode usar papel craft. Aí eu diminuí 10 centímetros das minhas medidas e passei para a folha, e depois fiz um desenho do manequim. E você precisa diminuir um pouco a medida porque na hora de colocar o enchimento, o manequim vai aumentar bastante. Com o molde pronto, eu cortei em uma placa de isopor e em uma placa de papel panamá e uni essas duas partes usando fita crepe. Depois eu fiz 2 círculos usando EVA para dar um formato melhor para o busto na hora de colocar o enchimento. Fiz um corte no meio e depois uni as duas partes com cola quente. Aí eu cortei uma tira de papel panamá para fazer a base do pescoço e colei. Depois eu passei aquele mesmo molde para duas partes de tecido, mas dessa vez eu acrescentei 10 centímetros de margem de costura para caber a base do manequim e o enchimento depois. E aí é só costurar e vestir no manequim. Depois eu coloquei o enchimento na parte da frente e na parte de trás. Aí ele ficou dessa forma e agora a gente vai começar a dar um formato para ele. Eu posicionei aquele círculo de EVA na altura do busto, preenchi todo o resto com enchimento e depois usei um barbante para fazer as marcações do busto e da cintura. E aí, para finalizar essa parte, eu fiz uma base para o manequim ficar em pé. Eu desenhei o formato da parte de baixo do manequim no papel panamá e fiz um buraco no meio, que é o espaço por onde vai passar o pedestal depois. E aí eu fiz mais duas partes de papelão para ficar mais firme, colei todas elas e encaixei no manequim, usando cola quente para fixar. Depois eu fui costurando outro tecido por cima para cobrir tudo isso e ficar mais estruturado também. E essa parte eu não filmei porque eu medi tudo a olho mesmo, mas basicamente eu só fui costurando em partes separadas e com as imagens vai dar para entender melhor. Aí eu fiz as linhas guia usando viés e alfinetes.
Mas depois que eu vi que a marcação estava certinha, eu voltei colando todas essas marcações usando cola de silicone para o acabamento ficar melhor. Eu vou deixar uma foto de referência no meu Pinterest para vocês saberem direitinho a forma de marcar essas linhas. O link vai estar aqui na descrição. E aí, para finalizar, eu fiz mais uma tira de papel panamá para fechar a base do pescoço. Fiz o pedestal usando um cabo de vassoura e aí eu usei suporte daquele de pendurar vaso de planta para fazer o manequim ficar em pé e prendi usando um arame. Foi tudo no improviso, mas serviu super bem para as aulas. E agora eu vou colocar algumas fotos das modelagens que eu fiz usando esse manequim. E foi isso. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.